Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Vinícius da firma Xboard, sou professor do Estudo de Informática, iniciado aí no programa de pós-graduação Ciência e Computação do Instituto, da UFG, e eu estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar os alunos que vão participar do processo seletivo para a pós-graduação, nesse ano de 2020. É um vídeo que vai dar algumas instruções na parte da introdução do projeto de pesquisa. Os outros colegas meus que estão ajudando nessa questão da live para auxiliar vocês, eles vão fornecer depois materiais para as outras partes, do método de pesquisa, a parte de revisão bibliográfica. Eu também vou falar um pouco sobre a revisão bibliográfica aqui, mas eu estou mais interessado ali, vou estar mais focado na parte de justificativas, problemas e objetivos, certo? Que são temas ali que geram muitas dúvidas, confusões, naturais nesse processo de aprendizagem da metodologia científica, E aí, algumas dicas aqui, não é no sentido de dar uma noção completa de metodologia científica, mas ajudar vocês, que vai ser suficiente para ajudar vocês ali na hora de elaborar o projeto de pesquisa, que é uma das etapas importantes do processo de seleção. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui na tela, para a gente começar a apresentação. Vou fazer os slides aqui, Bom, então, a apresentação vai focar nesses 3 tópicos, que é as justificativas, tema também, problema e objetivo, E um pouco de revisão bibliográfica, Aqui tá, então, uma pergunta para começar a nossa apresentação, que leva à reflexão e ajudar também vocês, na hora que estão participando do processo seletivo, entender melhor qual seria a expectativa sobre vocês, ou o raciocínio que vocês têm, e refletir sobre isso no sentido de, eu consegui conversar com os orientadores, Às vezes tem algum material já bibliográfico sobre em abundância, sobre alguns temas, sou uma pessoa proativo, Para cada experimento realizado eu vou me planejar, vou validar de forma estatística, penso em lançar algumas hipóteses, e aí você tem que refletir sobre se você tem alguma dessas questões, ou todas elas, será que eu estou no caminho certo? Tá, você está no caminho certo, mas isso não é tudo, certo? A parte de fazer desenvolvimento do trabalho começa, na verdade, com esses aspectos, mas ele continua agora, principalmente na fase de seleção, com o projeto de pesquisa. E como que eu posso escrever um projeto de pesquisa que vá mostrar um conhecimento interessante, no pontapé inicial da minha pesquisa, através do projeto. Então, nesse contexto, tem algumas falhas comuns que eu queria destacar aqui nesse slide, que está relacionado com esse tópico que eu vou abordar aqui, da introdução do projeto de pesquisa, que é, por exemplo, às vezes acontece uma falha crítica e definição do tema fica de forma duvidosa, isso atrapalha bastante, convencer quem está lendo o seu trabalho, quem está avaliando o seu trabalho, que aquilo é realmente relevante. Tem a parte da revisão bibliográfica inadequada, ou seja, você não faz a análise crítica correta, eu vou mostrar algumas dicas nesse sentido, o professor Thelma também vai complementar com o vídeo nessa parte. Cada ferramenta, conceito ou método escolhido não foi devidamente justificado, ou não teve justificativa alguma, isso é uma falha grave também. Quem trabalha com ciência tem que, toda decisão que ele toma tem que estar justificada, ou com base numa referência ou com base em argumentos, sólidos que vão fundamentar aquela escolha. Sem comparações com trabalhos similares que tratam o problema, também é uma falha grave do projeto de pesquisa, que não dá, vamos dizer assim, comparação, ele não evidencia como é que você consegue avançar o estado da arte se você não compara com outras propostas similares, tá bom? Tema de pesquisa, é um dos primeiros assuntos, a primeira decisão que você tem que tomar, aí no projeto de pesquisa, e geralmente depende muito da área que o orientador está trabalhando, então a gente não pode ignorar a parte do contato que vocês têm que tentar ter com o orientador, ou mesmo que não consiga conversar, olhar os currículos, e se contextualizar, ficar ciente do que eles estão trabalhando atualmente, principalmente nas últimas publicações deles nos veículos como periódicos ou eventos. O que eles estão trabalhando? Que tópicos eles estão mais interessados agora? E aí alinhar com eles nesse sentido, com aquele conhecimento, para que não gere problemas como tentar vaga como orientador, alguma pessoa, que não tem aquele conhecimento. Isso é muito, muito prejudicial para a pesquisa. Se o orientador não tem conhecimento daquela área, isso vai trazer dificuldades para você também. O orientador pode ajudar, mas ele vai apoiar a pesquisa no fato de fornecer conhecimento sobre alguns métodos que o orientador não conhece e que vai ajudar naquele trabalho. Então, é uma função complementar.
É importante alinhar, então, o conhecimento ou interesses do orientador principal. Para definir um tema, é importante estar ciente, por exemplo, o CNPq propõe áreas de conhecimentos, né, por exemplo, Ciências Exatas da Terra, que é uma das áreas de conhecimento do CNPq, onde está enquadrado o curso de Ciência de Computação, inclusive. Aí você tem várias sub-áreas, por isso que eu coloquei essa tabulação aí no slide, para definir, vamos dizer assim, para ajudar, né, definir como é que seria essa hierarquia, né, das sub-áreas dentro das grandes áreas, que vai ajudar a dar uma maior especificidade ao seu trabalho, né, aumentar o grau de especificidade. Isso ajuda a fechar o leque do seu trabalho, facilitando a busca da revisão bibliográfica sobre os trabalhos que você tem que estar mais olhando e comparando para definir o seu objetivo, para encontrar o problema que você quer abordar no seu trabalho. E aí, aqui eu mostro, então, a grande área, que seria ciência exatas da Terra, dentro dela, ciência da computação. Dentro de ciência da computação, você tem outras áreas, e dentro dela está a teleinformática, onde você encontra redes, e dentro de redes você tem rede sem fio, e, por fim, dentro de rede sem fio você tem roteamento. Então, se eu quiser trabalhar com roteamento dentro de rede sem fio, eu estou acoplando automaticamente todas essas áreas, mas eu estou sendo bem específico, bem profundo no tema que eu estou definindo. Isso vai me descartar que eu tenho necessidade de estudar outros temas dentro de rede sem fio, dentro de redes ou dentro de teleinformática. Ficar bem focado naquele contexto. É muito importante nós definir o tema. Outras dicas sobre o tema, na definição, é tentar definir o tema com estatísticas, com razões voltadas para a aplicação daquele tema para a sociedade. Como é que aquele tema ajuda o ser humano em algum aspecto ali para melhorar a sua vida, para trazer mais conforto, enfim, qualquer aspecto que vá motivar ou justificar aquele tema, da importância daquele tema. Então, tendo com base nisso, o próximo passo, então, ainda justificando, né, melhorando a justificativa, é definir o problema, né? E aí, da definição do problema, basicamente para vocês aqui, nessas dicas dessa live, a gente vai dar dois aspectos. Como é que você define um problema? Então, escolhendo o tema de pesquisa, você vai começar a abordar aquele tema ali, ou potenciais problemas, ideias iniciais, né? Problemas iniciais que você imagina que aquela área tem. Seja por orientação do seu professor orientador, que no caso do processo seletivo, às vezes você vai ficar meio limitado, né? Então, eu vou dar umas dicas aqui para tentar, nesses casos, ajudar vocês que ainda não conseguem ter essa orientação, que não tem orientador ainda, precisa ser o processo seletivo também, né, gente? Então, para definir o problema, você tem que pensar da seguinte forma: ele tem que ser um problema que, claro, que não foi resolvido até o momento, né? Então tem que ser uma limitação, uma falha, um caso em aberto que você identificou na sua revisão bibliográfica, e aí, com isso, você vai propor uma solução para resolver aquele problema. Ou então, às vezes, não consegue resolver o problema com todo, mas você melhora alguma coisa que já existe, algo já foi proposto para resolver um determinado problema. Isso também é uma contribuição válida, é um problema a ser tratado num trabalho de pesquisa. Então, essas três partes que eu coloco, elas ajudam a identificar, a descrever um problema de pesquisa. Então, você tem que ter um enunciado preciso dessa questão desse problema, né? E você tem que ter uma explicação da escolha fundamentada desse problema com base numa revisão bibliográfica dessa questão, né, que não foi tratada ainda. Então, na revisão bibliográfica, você vai ficar, inclusive, isso, que ela não foi tratada ainda, ou se ela foi tratada de uma forma limitada, com carências, com problemas em aberto ainda, né? E também é importante definir por que é importante tratar esse problema. Então, quais são as razões que me levam a crer que esse problema, se for tratado, vai trazer melhoria para a sociedade? Ainda estou na parte aqui, até esse momento, tentando voltar bem para a questão de como é que o contexto dessa pesquisa, nesse tema de pesquisa, ele ajuda certas pessoas, né, ajuda a parte da sociedade, e depois como que esse problema pode ajudar ainda mais nesse sentido. Ou seja, observem que a gente vai cada vez mais aprofundando mais, ou seja, sendo mais específico. Definir um tema, dentro desse tema eu vou definir um problema, e a partir desse problema eu vou gerar meu objetivo. Então, se eu descobrir um problema, naturalmente, esse problema, o objetivo do meu trabalho vai ser resolver esse problema. E aí começa a vir a questão do objetivo, que o objetivo principal, é uma das principais partes do projeto de pesquisa, porque todas as outras partes vão ser norteadas ao redor do objetivo, através da definição desse objetivo. Os métodos que você vai utilizar, o cronograma do seu trabalho, plano de trabalho, né? Isso tudo vai ser, os resultados esperados vão ser todos norteados por esse objetivo que você vai definir. E aí tem essas etapas aí: tema, o problema, revisão bibliográfica e depois o objetivo.
A revisão bibliográfica, então, aqui está uma figura do professor Raul, né, no capítulo 3, né, do livro dele, que é a principal referência que a gente se baseia para inspirar vocês no processo de desenvolvimento do projeto de pesquisa, né, o professor Raul, que foi inclusive um professor, contribuiu bastante para a informação, né, conforme de mestrado na UFSC, ele instruía bastante, de forma bastante completa essa parte da definição do objetivo. E ele sugere essa figura no livro dele, que mostra esse processo de loop entre a revisão bibliográfica e a definição do objetivo. Depois, né, a partir da definição do tema, você aqui nessa setinha, por exemplo, vai levantar possíveis problemas que você vai tentar identificar, imaginar também, ou sugestões de outros pesquisadores, como seu orientador. E aí você vai, na revisão bibliográfica, estudar o que existe da arte, os trabalhos que tentaram propor soluções similares, ou naquele tema, daquele potencial problema. E aí, você fazendo essa revisão bibliográfica, você vai estar, de certa forma, verificando se isso é realmente um problema e aí definindo seu objetivo ligado ao problema, né? Então, se o meu objetivo é resolver o problema, eu tenho que verificar se esse problema existe, se ele vale a pena ser tratado também. Então, a revisão bibliográfica é um processo primordial para conseguir definir o objetivo, que através dela você vai conseguir identificar se um problema não foi tratado mesmo, se aquele problema que você pensou inicialmente não foi tratado, e se ele foi tratado de uma forma mais superficial, tem limitações que ainda podem ser resolvidas, né, podem ser melhoradas, e você vai procurar fazer isso com o seu trabalho através da definição do objetivo ao redor desses falhas, dessas limitações, desses casos abertos que você encontrou na revisão bibliográfica dos trabalhos mais similares com esse potencial problema dentro desse tema, certo? Você tem esse ciclo aqui, então eu vou ler, né, eu penso que existe um problema potencial, mas eu vejo na literatura que alguém já tratou ele, descarto, volto para pensar num problema mais à frente daquilo que eu estava pensando, ou outro problema dentro do tema, e aí vou verificar isso na literatura. Ah, verifiquei, tá certo, é isso mesmo, existe um problema, ninguém tratou ele, então eu vou definir meu objetivo com base nesse problema que eu identifiquei na revisão da bibliografia, né? E aí vou seguir o processo natural, né, do projeto de pesquisa, que vem na sequência. Aí é importante, então, nesse contexto, a gente definir como que a gente pode fazer uma revisão bibliográfica, né, num contexto que vocês não têm ainda, às vezes, de uma experiência em uma disciplina de metodologia científica, né, nunca teve contato com metodologia científica. Então, eu vou dar alguns passos interessantes para seguir, para fazer uma revisão bibliográfica que vai trazer a justificativa, né, do seu objetivo, né, que é o problema, vamos dizer assim. Então, eu vou definir o meu problema com base no resultado, na saída do meu processo de revisão bibliográfica. E para isso é importante escolher quais fontes eu vou utilizar para fazer a revisão bibliográfica. Por exemplo, quando você está no primeiro contato com aquele tema, é importante usar livros que tenham a informação mais didática e bem fundamentada, consolidada daquele tema, daquele problema. E aí pode até ter alguns problemas em aberto, em livros especializados nisso, mas em geral os livros apresentam conhecimento já consolidado, não de pesquisa em si, né? Os veículos, as fontes de revisão bibliográfica mais interessantes para identificar um problema, formular um problema, são os artigos de eventos, congressos científicos, ou artigos de periódicos. Na computação, de forma específica, a gente dá muito importância para a questão dos eventos, porque como é uma área de evolução rápida, tem mudança todos os dias, os eventos acabam tendo um processo de revisão e publicação mais rápidos, e aí acaba, e apresentação também, né? E isso acaba agilizando o processo de reunião de informação para discussão e feedback. Enquanto os periódicos na computação têm, de forma tradicional, um processo lento e criterioso, rigoroso de revisão, que às vezes demora para ter um resultado final. Mas também são referências interessantes, né? E é importante ressaltar aqui que cada vez mais os periódicos de ciência de computação atualmente estão melhorando os processos de revisão, tornando eles mais ágeis, e sem tentar perder aquela qualidade, e com isso você consegue também encontrar soluções interessantes, atuais, mas com uma discussão mais profunda, geralmente, no caso do periódico. Então, é importantíssimo na sua visão bibliográfica que tem artigos de eventos e de periódicos, principalmente de eventos mais atuais, para mostrar a relevância do problema que você está abordando, o quão atual ele é. Isso dá diretamente uma medida de grau de inovação do seu trabalho. Bom, o segundo passo, então, escolher as fontes, feita a pesquisa, tem a questão de usar uns meios certos para fazer a pesquisa, isso numa abordagem mais prática, o professor Thelma vai falar mais na parte dela, durante a live aqui, né? Então, é importante na parte teórica, que é o que eu estou focando aqui na revisão bibliográfica, não vou focar nessa parte prática,
você faz uma revisão bibliográfica com base nessas fontes que eu falei para você anteriormente, mas usando uma leitura crítica, né, durante a revisão bibliográfica, fazendo mesmo ficha de anotação, seja ela num computador, em um arquivo no Word, do Google Docs, do LaTeX, enfim, anotando coisas, informações, detalhes que você pegou durante a leitura daqueles trabalhos, né? E aí tem 5 questões que nós levantamos aqui, conforme o livro do professor Raul Vazavic, né? Que vão nortear vocês para aprofundar e evoluir, amadurecer esse senso crítico de vocês. Por exemplo, primeira questão, de onde o autor parece tirar suas ideias? De quais referências biográficas? São hipóteses próprias? Se ele traz as suas ideias de outras referências, fundamenta elas de outras referências, isso mostra indício de trabalho interessante, forte. Agora, se eles trazem hipóteses próprias, não fundamentadas em referências ou em argumentos consolidados ou convincentes, mostra um trabalho de pesquisa fraco. Você já começa vamos dizer assim, a criticar aquele trabalho nesse sentido, né? Depois, qual a principal contribuição desse trabalho, o principal resultado? Isso vai, se você conseguir definir isso em poucas palavras, vai ficar evidente da facilidade que ele teve de colocar essa contribuição ali no trabalho, né? De ficar claro aquilo ali. Também é uma forma de você verificar a informação do trabalho em si. Aqui você está levantando informações. E aí, quando você vai evoluindo aqui, por exemplo, no passo 3, como o trabalho se relaciona com outros? Aqui você começa a fazer uma comparação. Comparação com o que a gente chama de trabalhos relacionados, o famoso related work. Isso vocês vão ver muitos em artigos, quase todos os artigos científicos. Eu vou dizer que é obrigatório que todos tenham essa seção. Ou, se não tiver a seção, eles vão estar ali na introdução. Que é o objetivo aqui também do que eu estou falando, né? Ela está, sucintamente, a revisão bibliográfica da comparação dos trabalhos relacionados, que estão relacionados com o seu problema, o seu tema ali. Então, você vai comparar com esses outros trabalhos. Você vai ver que no início, quando você lê o primeiro trabalho, você tem que voltar muitas vezes até nos livros, porque você não tem fundamento, não tem conceitos, você tem que buscar esse tipo de conhecimento, e aí a leitura fica lenta. Você vai ver que os processos no início é muito lento. Depois, gradativamente, você vai vendo essa velocidade aumentar. Vai tendo uma aceleração nesse processo, porque você vai reunindo o conhecimento e vai conseguindo ser mais ágil nas leituras e aumentando também a parte crítica. Porque você vai reunir conhecimento. Se você lê o primeiro trabalho, você tem que parar muito para pegar os conceitos, demora, né, até você entender, relacionar com o trabalho que está ali lendo, né? E aí isso vai, você não consegue às vezes nem criticar direito no primeiro trabalho. Depois você compara, você lê o segundo, você já começa a comparar os dois e levantar vantagens de um em relação ao outro. E já tem conceitos do primeiro, você vai trazer os conceitos do segundo. E aí vem o terceiro, você já consegue melhorar essa comparação, até que às vezes você consegue criar até uma tabela comparativa com diferentes aspectos, que um trata, o outro não. E aí você vai verificando possibilidades de pesquisa nisso ao mesmo tempo, gradativamente aumentando quando você vai evoluindo, incrementando essa parte comparativa com outros trabalhos, né? E aí vem as outras duas questões, que é realmente as questões mais difíceis na leitura crítica, né? A 4 e a 5, né? A 4, qual seria o próximo passo razoável para continuar essa pesquisa? Há questões de pesquisa em aberto, ou seja, você vai evoluindo nessa fase de comparação, você vai vendo que certos trabalhos exploram algum determinado aspecto mais que outros menos, aquele aspecto explora menos. Isso vai, o quê? Criando oportunidade de pesquisa, mostrando o próximo passo naquela linha. Inclusive para verificar naquele loop que eu mostrei no slide anterior, sobre revisão bibliográfica e objetivo, né? Então, se eu vejo uma deficiência de um determinado assunto e ele tem uma importância para ser abordado, então surge aqui uma oportunidade de pesquisa, surge aqui um potencial problema que pode virar um objetivo, fornecer uma solução para aquele problema, né? Então, é importante, durante esse processo, fazer essa reflexão e melhorar, evoluir sua crítica nesse sentido, né? Qual seria o próximo passo? Às vezes os autores têm uma sessão lá na conclusão do trabalho, que geralmente os autores dão dicas de próximos trabalhos, né, trabalhos futuros naquele trabalho que foi apresentado naquele artigo. Isso pode ser uma dica interessantíssima para definir esse próximo passo. Ou às vezes, durante esse processo, que estou falando para vocês de comparação, vocês vão evoluir o senso crítico de vocês de forma a captar e evidenciar esse problema em aberto. O passo 5, há ideias de áreas próximas que poderiam ser aproveitadas no trabalho. Isso aqui já faz você sair mais ainda da sua zona de conforto ali, né? De ser mais crítico, né? No sentido de que ele usou uma ideia para resolver o problema. Será que foi a melhor ideia? Foi a melhor técnica? Foi o melhor algoritmo? Foi a melhor heurística? Será que não existe outra possibilidade que vai trazer melhores resultados? Isso também é uma forma de você tentar identificar o problema a partir da revisão bibliográfica.
através do processo gradativo e incremental de comparação dos trabalhos relacionados. Muito importante também. Então, durante esse processo, quando você aplicar essas 5 questões, vejam que de 1 a 5 você tem uma evolução no seu senso crítico, você sai de uma parte só de coletar informações, que acontece no 1 e 2, e no 3, 4, 5 você começa a criar conhecimento. Né? Você consegue criticar aquele trabalho. Né? Ainda não é o conhecimento novo, mas você começa o processo de criação de conhecimento, de gerar novas informações aqui, no passo 3. Quando você começa a conseguir criticar esses trabalhos, e aí você identifica um problema, esse problema, depois, naturalmente, você vai elaborar um objetivo para tratar esse problema. Né? Então, como que eu vou organizar minha pesquisa bibliográfica? Eu vou listar os eventos periódicos mais relevantes daquela área, através do currículo do meu orientador, olhar os artigos que eles citam mais, os autores que eles citam mais, né, lá no Lattes do orientador, dos possíveis orientadores. Então, obter uma lista de artigos publicados nos últimos 5 anos, sempre referência, é sempre importante considerar que um determinado problema, um determinado tema, ele é interessante e relevante se tem trabalho surgindo nos últimos 5 anos dele ali. Mais do que isso, ele mostra uma área com talvez potencial de inovação menor. Né? Então, o grau de inovação, o potencial de inovação está muito relacionado com a atualidade do tema. E obedecer essa premissa de sempre tentar pesquisar os artigos dos últimos 5 anos. Né? 3, diria, se for mais rigoroso. Né? Selecionar artigos com títulos mais relacionados ao seu problema, ao seu tema de pesquisa, né, pelo título. Depois que você fizer esse filtro, aqui no 3, 4, 5, você vai criar um filtro, sabe? Um filtro para saber quais trabalhos eu vou ler e quais trabalhos eu vou armazenar na minha base de dados ali, de artigos. Então, eu vou selecionar artigos, primeiramente, com os títulos mais próximos. Depois, eu pego esses dessa busca, eu vou filtrar pelo resumo. Eu vou ler o resumo dele e ver quais que me interessam mesmo, conforme aquela linha que eu estou de raciocínio sobre o problema e potencial. E aí, depois disso, eu vou descartar alguns que tinham título parecido, mas o resumo me agradou, não estava próximo, então descarto. E aí eu vou ler aqueles artigos. E aí, nessa fase aqui de ler os resumos, também é importante ressaltar, né? Você vai dar um grau de relevância para cada artigo, alta, média e baixa. E no passo 5 você vai começar a ler quais artigos? Aqueles que têm um grau de relevância maior. E aí no passo 6, se mesmo se você está com dificuldade de encontrar um problema, você vai tentar ler esses com um grau de relevância média e baixa. Então esse é uns passos, um algoritmozinho, né? Para tentar melhorar a forma de vocês conduzirem a leitura desses trabalhos e aí conseguir aplicar o algoritmo anterior lá que eu mostrei dos 5 passos para extrair informações e aumentar o seu senso crítico, né? Bom, então, o objetivo de pesquisa aqui, sendo feita a revisão bibliográfica, no final, seguindo esses passos que eu falei para vocês, de leitura, crítica, tentando sair da sua casa, sua zona de conforto, né? Vamos dizer assim, sobre a questão pensar em ideias novas, diferentes formas de resolver aquele problema, algoritmos, ou ver outras possibilidades. A ideia daquele processo é que no final você vai identificar um problema, coisas que não foram tratadas, coisas que você pode melhorar. E isso surge a oportunidade do quê? De definir o objetivo de pesquisa. Então aí, tendo com base que eu defini o meu problema a partir de uma revisão bibliográfica, mostrei que ele é importante tratar, fiz um enunciado preciso dele, eu crio a minha sessão de revisão bibliográfica, meus trabalhos relacionados. E agora eu vou definir o objetivo de pesquisa, que é o quê? Resolver esse problema identificado anteriormente. E aí, para resolver esse problema, você tem que medir conforme o seu nível de grau que você está obtendo, mestrado, doutorado, né? Cada um tem um grau de aprofundamento, de esforço para resolver, que é possível utilizar ali, né? Então, sempre pensar em qualquer um, independente desses 2 graus, mestrado, doutorado, né? É importante pensar que o objetivo de pesquisa não tem que ser nem muito trivial, nem muito complexo. Ele tem que ser de acordo com o tempo de cada grau. A gente sabe que o mestrado tem um tempo menor, 2 anos, né? O doutorado tem 4 anos, né? Mas tem problemas que nem com 4 anos você vai conseguir resolver. E ainda mais 2. Então, é importante ver isso aí, conforme o grau, né? O tempo nem ser muito trivial e nem ser complexo, ele tem que ser adequado para esse tempo que você tem dentro do seu grau. Outra coisa, na hora de definir os objetivos, cuidado para não confundir objetivos científicos com técnicos. Objetivos científicos sempre estão relacionados em gerar nova informação, conhecimento. Enquanto objetivos técnicos, eles estão mais relacionados com a contribuição quando está na graduação, que você tentou usar conhecimento já existente para poder aplicar em determinada área, desenvolver um sistema, um software, isso são objetivos técnicos. Você usa tecnologias e desenvolve isso. Implanta um sistema, desenvolve um sistema, cria um protótipo. Mas os objetivos científicos, ele vai além disso. Tem as questões técnicas importantes, mas às vezes desenvolver um sistema dentro do objetivo científico é só uma forma de mostrar esse conhecimento novo,
que o objetivo vai trazer desse trabalho. Então, o objetivo de um trabalho de pesquisa está mais relacionado com a geração de conhecimento, de novas informações. Então, muito cuidado para não confundir com essa parte técnica, né? Que é importante também, mas não, se for só técnico, não tem o mérito de um trabalho de mestrado ou doutorado, tá bom? E tem um opcional aqui, que é muito, mas também muito interessante para auxiliar na definição do objetivo, é quando você parte de uma hipótese, que claro que tem que ser justificada, né? Uma hipótese, o que é uma hipótese? A hipótese é uma afirmação que você ainda não tem condição de saber se ela é verdadeira ou falsa, mas durante o trabalho, seu objetivo é mostrar se ela é verdadeira ou falsa, certo? Então, para que você não perca tempo durante o processo de pesquisa numa hipótese fraca, é importante justificar essa hipótese, né? Que é, olha, trazer argumentos que a hipótese que eu estou levantando aqui me mostra que é importante investigar esse problema aqui e verificar essa hipótese. Isso pode também ajudar mais ainda na definição do objetivo. É um processo, mas só que é opcional. Tem trabalhos que não tem hipótese, ele parte da suposta definição de um problema e diretamente associa o objetivo a isso. Mas às vezes, durante esse processo da definição do problema, levanta-se hipóteses que você não consegue responder previamente, mas tem indícios que mostram que ela pode ser verdadeira. E esses indícios são justificativos que você precisa colocar no trabalho. Certo? Então, você tem dois tipos de objetivos no trabalho, a partir desse pressuposto aí. Então, nessa linha de raciocínio, né? Definir problema, pode ter ou não hipótese, essa hipótese vai ajudar a definir naturalmente, facilmente o objetivo. Só que essa parte aqui é confusa, né? Gera muito erro também, muitos alunos, né, nossos de pós-graduação, inclusive, erram muito, eu acho difícil também saber diferenciar o que é um objetivo geral, o que é um objetivo específico, né? O objetivo geral é, a partir do problema, com base ou não no hipótese, você vai resumir o objetivo da sua pesquisa, que vai ser? É resolver aquele problema, é melhorar aquele aspecto, aquela solução. Ele tem que resumir isso num texto que pode ser uma frase ou várias frases em conjunto, mas que vai dar a ideia geral do objetivo do seu trabalho. E importante também dizer que ele precisa ser verificável no final do trabalho, depois que implementado, aplicado os métodos de pesquisa, né, para poder resolver aquele problema, você consegue verificar lá nos resultados que ele foi atingido, claramente que ele foi atingido. Muito cuidado também as confusões com os verbos propostos, dá em melhorar. Muitos trabalhos, eu já mesmo tenho presenciado, alguns meus e outros professores, que usam esses verbos nos seus objetivos gerais. Mas é proibido usar? Não, mas tem que tomar cuidado, porque só propor uma coisa, só estudar um determinado assunto, ou melhorar ele, na verdade, sem gerar novas informações, não, ou melhorar do sentido técnico, isso que eu estou dizendo aqui, né? Não quer dizer que seja um trabalho de pesquisa, certo? Você pode até propor um determinado técnico, mas o mais importante é a geração de informação nova, de conhecimento que ela gera. Porque se você tomar como pressuposto que eu vou propor um sistema e que ele vai ser minha contribuição, você está indo para o lado técnico, que é aquilo que eu estava alertando anteriormente. Cuidado. Objetivos científicos são trazer conhecimento, trazer novidade, trazer informação nova. Portanto, prefiro os verbos melhorar, provar e demonstrar, né? Desculpa, tem um errinho aqui no slide, né? Quando desconsidera esse verbo melhorar aqui, ó, dessa parte aqui, tá? Aqui, então, cuidado com os verbos propor e estudar, né? Prefiro melhorar, provar e demonstrar, certo? Esses são os verbos que vai trazer mais objetivamente, mais corretamente o objetivo do seu trabalho. Tá. E os objetivos específicos, o que seriam? Objetivos específicos são subprodutos do meu objetivo geral, certo? Não são etapas do trabalho, não confundir com etapas, porque etapas está relacionado mais com métodos de pesquisa lá na hora da metodologia para resolver o problema, certo? O que você vai colocar na sequência para resolver o problema ali através do seu objetivo. Os objetivos específicos, eles vão ser subprodutos do objetivo geral. Então, a ideia dos objetivos específicos são, quando você combinar eles, você vai, na verdade, ter quase todo o objetivo geral do seu trabalho. Eles podem ser paralelos ou sobrepostas no cronograma que você estiver criando, para resolver aquele problema ali, tá bom? Eu vou colocar aqui um exemplo, para encerrar essa pequena apresentação aqui, complementar à live, do processo seletivo, de um exemplo de um aluno, de uma dissertação de mestrado de um aluno meu, que defendeu recentemente esse ano, e aí que está um exemplo de objetivo geral e específicos, né?
E no caso do trabalho dele, tinha uma hipótese. Pra vocês verem tanto que às vezes facilita ter uma hipótese no trabalho para poder definir o objetivo, né? Então, a hipótese que a gente quis verificar nesse trabalho era o sentimento do usuário vai influencia, né, no tráfego de dados consumido da rede. A gente quis verificar isso. E aí, para isso, a gente quer verificar se o sentimento do usuário influencia no tráfego de dados. A gente definiu esse objetivo, que é definir perfis de usuários de rede sem fio de próxima geração através de classificação de sentimentos e de texto em WhatsApp, onde a gente pretende verificar a correlação do sentimento com o consumo de dados, para verificar se essa hipótese é verdadeira, né? Então, a gente está tentando estabelecer essa correlação de sentimentos, né, através dos textos que envia nas mensagens do WhatsApp, com os tráfegos upload mais download da interface de rede Wi-Fi e LTE, né? Então, se a gente somou tudo isso, correlacionar esses dois atributos para definir um perfil, para ver se tinha um perfil, identificar se usuários com mais sentimento mais positivo consumiam mais tráfegos ou menos tráfegos, enquanto tinha um sentimento negativo, consumia menos dados ou mais dados. E a gente tentou obter esse perfil através, claro, de técnicas de descrição de dados, reconhecimento de padrão de texto, baseados em algoritmos de regra de associação, redes neurais profundas, né? E aí conseguir verificar essa hipótese, né? Vídeos específicos no contexto desse objetivo geral, que aí a gente mostra essa ideia dos subprodutos que o objetivo específico tenta trazer, né? Busca trazer. Então, aqui nós temos 4 objetivos específicos desse trabalho, conforme esse objetivo geral. Primeiro, então, se a gente quer fazer uma classificação de sentimentos, a gente precisa fazer um perfil de usuários com base em sentimentos e dados, a gente precisa classificar os sentimentos do usuário. Então, a gente foi atrás da literatura, viu quais técnicas que deveriam ser mais utilizadas, a gente viu várias técnicas de rede neural profunda, tem um algoritmo LESP também para isso, a gente aplicou isso e viu qual era melhor e escolheu uma dessas abordagens para ser o classificador de sentimentos. Depois, correlacionar dados de utilização de rede sem fio e sentimentos do usuário através de técnicas de aprendizagem de máquina. A gente coletou os dados também de rede, né, que foi esse objetivo específico que está aqui embaixo, né, criar uma base combinando dados de utilização de rede e os textos coletados do WhatsApp já com sentimentos classificados, a partir de vontade da pesquisa. Então, construímos as bases, classificamos os sentimentos dessa base, a gente vai depois, então, correlacionar os dados de utilização da rede com os dados de consumo de dados, através das técnicas de regras de associação, né, apesar de máquina aí, para tentar inferir se há correlação entre esses dois aspectos mesmo. A gente vai usar estatística para isso também, né? E aí também, claro que para poder fazer essa base de dados, a gente precisou criar um Corpora, que é uma base de dados onde vai descrever as informações dos textos, dos usuários que estão ali envolvidos nesse processo, né, para treinamento e avaliação dos classificadores de sentimentos. Então, é importante esses 4 subprodutos para fazer o objetivo geral acontecer, o produto como um todo, né, no final. E aí, é claro que esses produtos, eles têm uma ordem em sequência, mas tem outras etapas do trabalho para ser realizado, que é definida, inclusive, no método de pesquisa. Então, nosso objetivo é, qual que é o melhor classificador? Vamos ter que comparar para saber. Como é que a gente vai correlacionar os dados? Vamos usar regra de associação, mas também vamos usar estatística, vamos combinar os dois de uma forma híbrida, né? Então, isso, durante o processo de desenvolvimento do trabalho, a gente fez isso na parte de método de pesquisa que a gente vai falar logo à frente, né, para o professor Renato. Então, gente, é um exemplo para tentar desmistificar, porque não é trivial mesmo identificar os objetivos específicos, só queria mostrar essa diferença com relação a não são as etapas do trabalho, apesar de ter uma ordem sim, mas não são obrigatoriamente em ordem aqui, você tem essas partes que compõem o todo. E com isso, eu deixo aqui também as referências dos materiais que a gente está utilizando, as 2 edições do livro do professor Raul, que é a metodologia de pesquisa aplicada para a ciência e computação. E aí, muito importante esses capítulos, na hora de vocês estudarem para fazer a elaboração do projeto de pesquisa, né? Capítulo 1, 5, aqui, na verdade, o capítulo 1, 5 e 6, né? Desculpe aqui, né? E o capítulo 1 e 3, aqui no caso dessa sessão de 2009. E na edição de 2014, né? Na impressão de 2014, o capítulo 1, 5 e 6. Muito interessante para auxiliar vocês, complementar essa parte da introdução do projeto de pesquisa, que é só uma parte do projeto de pesquisa que eu fiquei responsável de ajudar e tentar dar algumas dicas, desmistificar. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês isso aí, ajudado vocês. Claro que pode ter confusão e vai ter ainda, mas espero que esteja melhor do que antes de ver esse vídeo aqui, que eu estou produzindo para vocês. Eu espero que seja bem proveitoso para vocês, né, nesse processo. Vocês tenham boa sorte, saibam com sabedoria e dedicação se envolver nesse trabalho, nessa empreitada, tá, gente? Então é isso.
Uma boa sorte para vocês e tenham um bom dia.